Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar de Simple Present e Present Continuous, mas primeiro a gente vai falar sobre o Simple Present. Tá, o Simple Present em inglês ele é muito fácil, ele é utilizado para falar sobre hábitos, rotinas, ele é o tempo presente, ou seja, aqui no Simple Present o verbo ele vai estar no presente. Por exemplo, em português a gente fala assim, olha, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, Maria precisa de ajuda. Então reparem que todas essas frases que eu acabei de dizer, todos os verbos estão no presente, tá? Então é com o presente que a gente vai trabalhar hoje. Aqui no quadro eu tenho o seguinte, olha, Simple Present é o título, quem quiser dar uma pausa aí para copiar no caderno, fica à vontade. E aqui eu tenho uma forma interrogativa, interrogativa não, afirmativa. Aqui eu tenho uma forma interrogativa, ou seja, para fazer perguntas, e aqui eu tenho uma forma negativa, ou seja, como a gente nega no Simple Present. Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui ó, a forma afirmativa, ou seja, quando eu afirmo algo. A gente vai afirmar com o verbo gostar, em inglês, to like, gostar. Eu gosto, I like. Você gosta, you like. Ele gosta, he likes. Ela gosta, she likes. Ele ou ela gosta, it likes. Nós gostamos, we like. Vocês gostam, you like. Eles ou elas gostam, they like. Reparem que aqui, pessoal, nós temos a forma afirmativa no presente. Nós temos aqui a primeira pessoa do singular, eu, I. Segunda pessoa do singular, você, you. E nós temos aqui ó, as terceiras pessoas do singular. Ó, nós temos o he, o she e o it. Aí o que acontece? Quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, a gente vai acrescentar um S na maioria deles, beleza? Ó, na terceira pessoa do singular, o verbo terminou em vogal, por exemplo. E ele está na terceira pessoa do singular, a gente vai acrescentar o S. Tá vendo que o like aqui virou likes? Por que virou likes? Porque é a terceira pessoa do singular. Certinho? Reparem também que nós já temos aqui as terceiras pessoas. Ó, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Já no plural a gente não coloca S. A gente vai colocar o S somente no singular dos verbos, quando ele estiver na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa. Aí nós temos aqui a forma interrogativa. Como assim a forma interrogativa? Como a gente faz perguntas no presente simples em inglês. A gente vai fazer perguntas em inglês usando esse do aqui, ó, esse do. Tá vendo? Ó, do. Esse do aqui, ele não vai ter uma tradução. Ele tem uma tradução lógica, porém, quando a gente utilizar para fazer perguntas, ele não vai ter tradução, ele só vai ser utilizado para fazer perguntas simplesmente. Por exemplo, eu gosto, do I like? Reparem que ele vem antes ó, do pronome, do sujeito. Você gosta, do you like? Você gosta, do you like? Ele gosta, does he like? Does he like? Ele gosta. Does she like? Ela gosta. Does it like? Ele ou ela gosta. Do we like? Nós gostamos? Do you like? Vocês gostam? Do they like? Eles gostam? Reparem que, prestem atenção, na terceira pessoa do singular, o que acontece? Aqui, ó, no he, she, it. O does, olha o que acontece com o do, na verdade, desculpa. Para fazer pergunta, nós utilizamos o do, não é? Ó? Do I like? Do you like? Porém, na terceira pessoa do singular, esse do vai virar does. D-O-E-S. Se lembra que eu falei que na terceira pessoa o verbo não acrescenta um S? Na maioria deles? Pois é. Quando nós temos verbos monossílabos terminados em O, a gente vai acrescentar ES no final desse verbo. Porém, reparem que, como aqui é pergunta, o S a gente vai colocar no verbo que está auxiliar, que está sendo utilizado para fazer pergunta. Nesse caso é o do. O like a gente não coloca, beleza? Ó, reparem que tem aqui, ó, does he like? A gente não vai falar does he likes. Não, quando a gente for fazer perguntas no presente simples, na terceira pessoa,
O que altera é somente o verbo auxiliar, que nesse caso é o do, que na terceira pessoa vira does. Certinho? Olha. Does he like? Does she like? Does it like? Beleza? E na forma negativa, prestem atenção, é onde eu nego, eu vou usar o don't. Tá vendo? Ó, esse don't aqui, pessoal, é a junção do do, ó, do mais not, que virou don't. Certinho? Então eu posso falar do not ou don't, porém o mais usual aqui é o don't, tá? Mais informal também, don't. Então vamos lá, ó. Eu não gosto. I don't like. Você não gosta. You don't like. Ele não gosta. He doesn't like. Se lembra que na terceira pessoa do singular a gente não coloca S no verbo? Nesse caso, a gente colocou, olhem só, é o don't. Ó, nós temos o don't. Na terceira pessoa, ele virou doesn't. Tá vendo? Ó, doesn't. Esse doesn't aqui, ó, é o does de terceira pessoa, né, mais o not. Tá vendo? Ó, does not virou doesn't. Ó, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. Ele não gosta, he doesn't like. Ela não gosta, she doesn't like. Ele ou ela não gosta, it doesn't like. Nós gostamos, we don't like. Vocês não gostam, you don't like. Eles não gostam, they don't like. Beleza? Então essa é a premissa, pessoal, do simple present, né, o presente simples. Lembrando que esse I, you, he, she, it, we, you, they são os pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Eles estão aqui substituindo nomes, por exemplo. Eu poderia falar no lugar do he um nome de uma pessoa, por exemplo, João. João não gosta, vai ficar João doesn't like, porque João é ele, terceira pessoa do singular. Por exemplo, Maria não gosta. Maria doesn't like, porque Maria é ela, she, terceira pessoa do singular. Certinho? Por exemplo, João gosta. Agora vamos afirmar com João. João gosta. He likes. João likes. Maria gosta. Maria likes. Beleza? Agora com perguntas, ó. Maria gosta? Does Maria like? Certinho? Então esse é o simple present. Agora a gente vai ver o present continuous. O que seria o present continuous? O present continuous, ele é muito fácil. Tanto quanto o simple present. Deixa eu só apagar aqui para poder escrever aqui para vocês. Present continuous. Olha só. Present continuous. Esse present continuous, pessoal, é o presente contínuo. Ou seja, ele vai ser utilizado para indicar que algo está sendo feito no ato da fala. Por exemplo, quando eu falo assim, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Esse é o present continuous. Beleza? É muito fácil e muito simples. Só que o present continuous, a gente vai utilizar sempre o verbo to be mais um verbo com ing no final. Beleza? Eu vou exemplificar aqui para vocês o present continuous. Olha só, eu tenho aqui os pronomes, né? Eu, tu, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes pessoais, né? São os pronomes que conjugam os verbos. No present continuous, a gente sempre vai utilizar o verbo to be antes do verbo principal. Por exemplo, eu estou em inglês é I am. Olha, I am. Eu estou. Você está. You are. Ele está. He is. Ela está. She is. Ele ou ela está. It is. Nós estamos. We are. Vocês estão. You are. Eles estão. They are. Beleza? E depois do verbo to be, a gente coloca o verbo principal com ing. Por exemplo, eu estou trabalhando. I am working. Olha, working. Tá vendo? O working, pessoal,
É work mais ing. Tá vendo? Work mais ing, que vira working. Certinho? Então, essa daqui é a estrutura do present continuous. Ó. I am working. Você está trabalhando. You are working. Ele está trabalhando. He is working. Ela está trabalhando. She is working. Ele ou ela está trabalhando. It is working. Nós estamos trabalhando. We are working. Vocês estão trabalhando. You are working. Eles estão trabalhando. They are working. É assim que a gente afirma com o present continuous, beleza? Esse é o present continuous. Então, todo o verbo que a gente colocasse aqui, a gente colocaria o ing no final. Por exemplo, ó, o verbo assistir. Em inglês, assistir é o to watch. Ó, to watch quer dizer assistir. To watch. Eu estou assistindo vai ser I am watching. Aí é só repetir o watching aqui para todas as pessoas. Ó. Você está assistindo. You are watching. Ele está assistindo. He is watching. Beleza? Aí vocês me perguntam, mas quando o verbo não está na terceira pessoa do singular aqui, a gente não acrescenta o S? Reparem que ó, o verbo to be já tem o S, tá vendo? Ó, is. Certinho? É porque o verbo to be ele é irregular, ele não segue a regra. Porém, foque no seguinte aqui no present continuous. A estrutura do present continuous vai ser sempre essa, ó. Pronome, verbo to be, mais verbo principal com ing no final. Certinho? Essa é a forma afirmativa. Agora a gente vai ver a forma interrogativa. Olha só. A interrogativa é quando eu pergunto. Né? Quando se faz perguntas. Olha, eu estou trabalhando. Para fazer perguntas no present continuous, a gente vai utilizar o seguinte, o verbo to be. Ó. Aqui eu falo, I am working. Eu estou afirmando. Para fazer perguntas, eu faço assim, ó, am I working? Eu estou trabalhando? Tá vendo? Eu inverto ó, o verbo com pronome. Você está trabalhando. Are you working? Are you working? Ele está trabalhando. Na pergunta vai virar is he working? Is he working? Ela está trabalhando. Ó. Is she working? Is she working? Ele ou ela está trabalhando. Ó. Is it working? Nós estamos trabalhando vai virar are we working? Are we working? Nós estamos trabalhando? Vocês estão trabalhando. Are you working? Are you working? Eles estão trabalhando vai virar are they working? Eles estão trabalhando. Are they working? Beleza? Então essa daqui é a forma interrogativa. E agora a gente vai ver para a forma negativa. A forma negativa ela é muito fácil. Ela nada mais é do que colocar um not entre o verbo to be e o verbo principal. Olha só. Eu não estou trabalhando. I am not working. Você não está trabalhando. You are not working. Ele não está trabalhando. He is not working. Ela não está trabalhando. She is not working. Ele ou ela não está trabalhando. It is not
working. Nós não estamos trabalhando. We are not working. Vocês não estão trabalhando. You are not working. Eles não estão trabalhando. They are not working. Beleza? Então, esse daí é o esquema do present continuous, beleza? Quem quiser dar uma pausa aí para poder copiar nos cadernos, eu recomendo. Certinho? Beleza. Agora que vocês já sabem mais ou menos como que utiliza aí o present continuous e o simple present, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página número 25. Beleza? A página número 25 do livro. O título é Simple Present and Present Continuous. Aí nós temos a questão número 1. Prestem atenção. Vamos responder juntos a questão número 1. Leia as sentenças que foram tiradas aí do áudio sobre Shakespeare e identifique os tempos verbais. Simple Present ou Present Continuous. Aí eu tenho aí nesse quadro azul, pessoal, nesse retângulo azul, algumas informações, que diz o seguinte, olha. First, you have to pick up a play or a sonnet. I'm picking a Hamlet because it's the greatest play ever. Que quer dizer o seguinte, mais ou menos. Ó, primeiro, você tem que interpretar um soneto. Eu estou interpretando Hamlet porque seria o maior personagem de todos, beleza? É o que diz nesse quadrinho azul. Aí a pergunta é a seguinte, olha. Quais são os verbos, aí, quais são os tempos, na verdade, utilizados nessa informação? A gente tem Simple Present ou a gente tem o Present Continuous? Aí o que vocês vão fazer? Prestem atenção. Na número 1, vocês vão responder da seguinte forma. Ó, eu vou apagar aqui, beleza? Quem quiser copiar no caderno é só voltar o vídeo e dar a pausa na tela e copiar. Eu recomendo que vocês copiem até para facilitar na hora de vocês estudarem. Para revisão. Tá? Então, ó, a gente está na página 25, questão número 1. Então, na questão número 1, nós temos aí, ó, o primeiro, prestem atenção. Tá vendo que tem o have destacado? Esse have, ele está no simple present. Aí vocês vão escrever desse jeito na número 1, ó, have. Simple present. Simple present. Que quer dizer que esse have indica que nós temos o presente simples nessa frase, nessa informação. Aí depois vocês vão escrever o seguinte, olha. Eu tenho aí, vamos ver, deixa eu procurar. Eu tenho I'm picking up. Olha, picking, né? Não picking up, picking. Esse I'm picking indica present continuous. Essa é a resposta da número 1, beleza? Present continuous. Só uma coisa, pessoal. Esse I'm aqui, ó, tá vendo? Esse I'm, ele é a junção do I am, beleza? Eu posso falar I am, por exemplo, eu estou trabalhando, como a gente viu, ó, I am working, certo? Ó, I am working. Mas eu posso falar também I'm working, que é a mesma coisa. Olha, eu estou trabalhando. I am working ou I'm working. Esse I'm aqui, ele é a junção do I com am, beleza? Então, esse I'm picking indica present continuous. E esse it's, tá vendo que eu tenho o it's? Tá assim, ó, it's. Esse it's indica simple present. Por que indica simple present? Porque esse it's, ele é o it e o is. Ou seja, ele é ou ele está. É verbo to be. Então, ele indica simple present, beleza? Ele só vai indicar present continuous se ele tiver um verbo na frente com ing, por exemplo. It is working. Quando eu tiver assim, ó, pronome, verbo to be mais verbo com ing,
Aí vai ser present continuous. Porém, aí na informação a gente não tem, ó. It is. Tá vendo, ó? It is the greatest play ever. Então ele está indicando o simple present. Então essa é a resposta da número 1. Aí nós temos a número 2. A número 2 vocês irão fazer sozinhos aí. A número 2 diz assim, olha, baseado nos exemplos aí que a gente acabou de ver, identifique quais regras estão conectadas ao simple present, que é o presente simples, né, SP, ou present continuous, que é o presente contínuo, que vai ser representado pela letra P e C, que estão entre parênteses aí. Aí vocês vão colocar SP para simple present e PC para present continuous. Por exemplo, na letra A pergunta assim, olha, It tells us about facts, habits and general truths, que quer dizer o seguinte, fala sobre fatos, hábitos e verdades em geral. Vocês acham que é o simple present ou present continuous, que é utilizado para falar fatos, hábitos e verdades em geral? Aí vocês vão colocar SP ou PC. A letra B diz assim, descreve atividades em progresso. Ou seja, quando a gente fala em progresso, é algo que está sendo contínuo, que está se fazendo ali. Aí vocês vão dizer se é simple present ou present continuous na letra B. A letra C afirma assim, olha, é usado para descrever ações regulares e rotinas. Simple present ou present continuous. E a letra D diz assim, olha, expressa ações que estão acontecendo no momento da fala. Ou seja, que está acontecendo, que está fazendo, que está trabalhando. Simple present ou present continuous. Aí vocês vão colocar PC ou SP. Terminando a número 2, vocês irão para a número 3. A número 3 diz assim, ó, simple present, simple present. E já tem até a resposta aí já tem a resposta da letra A da número 2, olha. Simple present, habits, routines, facts and general truths, que quer dizer rotina, hábitos, fatos e verdades em geral. Aí eu tenho aí affirmative, que quer dizer afirmativa. Aí eu tenho uma sentença aqui, ó, na forma afirmativa, que diz assim, I need a copy of Romeo and Juliet, but it needs to be written in text and language. Que quer dizer o seguinte, olha, eu preciso de uma cópia de Romeu e Julieta, mas é necessário que esteja escrito aí em uma linguagem textual. Aí a pergunta que tem aí embaixo pergunta o seguinte, olhem só. Qual a diferença entre os verbos aí em negrito? Eu tenho dois verbos, eu tenho o mesmo verbo, né? Eu tenho need e depois eu tenho needs. Qual a diferença entre os dois? Ó, need e needs. Deixa eu apagar esse needs aqui. Ó, tem o need e depois tem needs. Vocês sabem a diferença? Eu vou responder essa para vocês. A primeira, ó, need, aí vocês vão colocar assim, need. Não está, vou colocar como está no livro aqui. O need diz assim, ó. Need is the affirmative for, in, and, it's not in third person. E também não está na terceira pessoa, em third person of singular. Que quer dizer o seguinte, ó, o need é a forma afirmativa e não está em terceira pessoa do singular. Agora eu vou colocar a resposta referente ao needs, beleza? Já o needs needs is the affirmative form but, quer dizer, porém, is in third person. Porém, está em terceira pessoa do singular, em third person of singular. And
put s when the verb is in third person. Of singular. Of the singular. Beleza? Então essa é a resposta da primeira e afirmativa do Simple Present. Tá vendo? Essa seria a resposta. Aí nós temos aí negativa, né? Negative. Aí nós temos duas frases negativas. Olha, nós temos Richard doesn't have a copy of the play yet, que quer dizer, o Richard ele não tem uma cópia da peça ainda. E a segunda frase aí negativa diz assim, I don't like tragedies, but I love comedies. Que quer dizer, eu não gosto de tragédias, mas eu amo comédias. Aí a pergunta é a seguinte, qual é a estrutura da forma negativa? Aí é muito fácil, vocês não precisam fazer esse textão todo não, vocês simplesmente vão colocar da seguinte forma, ó, vou ajudar vocês. Vocês irão colocar pronome, podem escrever assim, ó, noun. Esse noun aqui, pessoal, pode ser pronome, o sujeito tal, noun, mais don't, mais verb. Essa é a estrutura da forma negativa. Beleza? Por exemplo, nesse caso aí nós temos o seguinte, está escrito assim, Richard não gosta, ou Richard não tem uma cópia. Ó. Richard seria aí o sujeito, Richard é o noun. O don't, na verdade, como é terceira pessoa, virou doesn't, porque é terceira pessoa, Richard, mais o verbo, que é o have. Beleza? Então a estrutura é noun plus don't plus verb, que é o mesmo que Richard, né, mais doesn't, mais verbo have. Beleza? Então essa é a resposta da negativa. Continuando aqui. Ou vocês também podem usar o segundo exemplo, que diz, eu não gosto de tragédias, né? Que seria o I, é o pronome, né, o noun, mais o don't, porque é a don't, né? Mais o like. Eu vou apagar aqui para fazer com a letra mais bonita. Espera aí. Ó, só para situar vocês, a gente está no negative, beleza? E a pergunta da negativa é qual a estrutura da forma negativa no presente simples? Aí nós temos aí no quadro, ó, tem assim, Richard doesn't have. Aí está em destaque, não é? Então a estrutura vai ser sempre, ó, noun mais o don't mais verb. Né? Por exemplo, nós temos aí o Richard, né? Ó, Richard doesn't mais o have, que é o verbo. Beleza? Nesse caso é doesn't porque Richard é terceira pessoa. E também nós temos aí o I, de eu, mais don't, que é não, e o like, que é o verbo gostar, né? Porque no segundo exemplo diz que ele não gosta de tragédias, mas gosta de comédias. Então essa é a estrutura da forma negativa. Vai ser sempre pronome ou sujeito, mais o don't, mais o verbo principal. Continuando aí, agora a página 26, prestem atenção. Na página 26 a gente tem questions and short answers, que quer dizer perguntas e respostas curtas. Aí eu tenho aí duas perguntas e duas respostas. É muito simples, olha, vamos ler a primeira pergunta aí da página 26, aqui em cima, ó, questions and short answers. A primeira pergunta é assim, ó, do we all have tickets for the Broadway show? Todos nós temos ingressos para o show da Broadway? Quando a gente faz perguntas em inglês, essas perguntas elas não exigem complemento, ou seja, algo mais explicado,
a gente vai responder de uma forma muito simples. A gente pode responder yes, I do, ou no, I don't. Beleza? Porém, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar atenção a quem essa pergunta está se referindo. Beleza? Nessa primeira pergunta, ó, reparem o seguinte. Essa primeira pergunta, ela diz assim, olha, todos nós, ó, do we all have tickets for the Broadway show? Todos nós temos o ingresso para o show da Broadway? Todos nós? Então essa pergunta, ela é para todos, não é? Então a gente vai responder nesse caso, yes, we do, que quer dizer sim, nós temos. Yes, we do. Porém, se nós não tivermos aí, se nós não possuímos o ingresso, a gente vai falar no, we don't, que quer dizer não, nós não temos, beleza? Então a gente tem que reparar sempre em a quem essa pergunta está sendo direcionada. Agora reparem na segunda pergunta, ó. A gente já tem uma pergunta aqui em terceira pessoa. Por quê? Porque a gente tem esse does, tá vendo o does em destaque? E pergunta o seguinte, ó, does Jessica sing and dance in the play too? Que quer dizer, a Jéssica dança e canta na peça também? Se a Jéssica dançar e cantar, a gente vai responder yes, she does. Que quer dizer sim, ela canta e dança. Porém, se ela não canta e se ela não dança, a gente vai responder no, she doesn't. Ela não canta, ela não dança. No, she doesn't. Reparem que ó, ele não pergunta sobre a Jéssica dança e canta, então a gente tem que responder em terceira pessoa, ó, she, que é ela. Yes, she does, que quer dizer sim, ela canta. No, she doesn't. Não, ela não canta, não, ela não dança. Beleza? Aí a pergunta é a seguinte, ó, a primeira pergunta aí é a seguinte. How do we ask questions in the simple present? What is the word order? Como que a gente pergunta aí no simple present? Como é que é a ordem? Aí vocês vão seguir essa mesma lógica aqui, tá vendo? Da forma negativa. Vocês irão seguir essa forma, porém, para fazer perguntas. Como que a gente faz perguntas aí no simple present? E a segunda pergunta é, ó, quais são as respostas curtas que a gente dá quando nos é perguntado aí, sem exigir complemento nessa resposta? É muito fácil. Aí vocês vão ter que utilizar, fazer uma estrutura. Por exemplo, nós utilizamos para responder yes, barra no, né? Vamos fazer assim, ó, afirmativo. Eu vou responder para vocês. Então, eu estou respondendo a segunda, beleza? Ó, a segunda aqui do question and short answers. Ó, a segunda. Então, a segunda, ó, vocês vão colocar assim, ó. Use, que quer dizer usamos. Yes. Mais. Não. Mais. Do. Barra. Does. Tá? Porque pode ser terceira pessoa ou outras pessoas aí com os pronomes. Na negativa, ó, for affirmative. For affirmative. Então, for affirmative. Então, essa daqui é a primeira resposta, ó. Agora, para a negativa, nós usamos, aí vocês vão escrever assim, use, no, mais, não, plus, don't, barra doesn't, beleza? Essa, então, é a resposta aí. For negative. Beleza? Então essas são as respostas dessa segunda aqui, ó. Certinho? Podem copiar desse jeito. E depois nós temos o present continuous, ó. Prestem atenção. Present continuous. Ongoing situations happening at the moment of speaking. A gente vai utilizar o present continuous para situações onde a ação está acontecendo no momento da fala. Aí nós temos aqui duas frases afirmativas
como exemplos, tá vendo? Aí nós temos frases negativas, porém, prestem atenção, nas frases afirmativas, nós temos duas opções, tá vendo? Olha, to make affirmative sentences in the present continuous, para fazer para fazer afirmações no present continuous, a gente usa o do ou o verbo to be. Aí vocês vão escolher entre o do e o be. Mais verbo com ing ou is. Aí vocês vão escolher entre ing e is, beleza? Para fazer perguntas ou para fazer frases negativas com present continuous. Aí eu tenho aqui dois exemplos, olha. E embaixo eu tenho aqui as opções, tá vendo? Para frases negativas, adicionamos o not ou don't. Aí vocês vão sublinhar ou circular a alternativa correta. Aí a gente adiciona o not ou don't ao verbo, to be ou a base do verbo. Aí vocês vão escolher, vão circular ou sublinhar, beleza? E aí, vocês terminando a página 26, irão para a 27. Aí eu tenho questions and short answers, que quer dizer perguntas e respostas curtas. Aí vocês vão circular ou sublinhar aqui também as respostas corretas, beleza? E aí, eu quero que vocês façam também essa daqui, ó. Deixa eu ver se a câmera está focando. Eu quero que vocês façam a número 1, da página 27, que diz assim: escolha a opção que melhor completa cada linha do diálogo, né, da conversação. Aí eu tenho assim, ó, Hey, Chris, what? Aí eu tenho duas opções. Aí vocês vão ter que marcar a resposta correta. E assim vocês farão até a letra E. Depois, na número 2, vocês terão que reorganizar aí as palavras para formarem frases, beleza? Podem ser frases afirmativas, podem ser frases interrogativas. Deixa eu ver se tem alguma negativa. Por enquanto nós não temos... Sim, temos frases negativas, interrogativas e afirmativas, beleza? Então vocês vão reorganizar aí as palavras que estão embaralhadas aqui na número 2 e formarão sentenças, certinho? Terminando a página 27, vocês farão somente até a 27 mesmo. Não, mentira, não. Nós não faremos só a 27. Mas faremos a número 28 juntos, tá? Então relaxa. Então faremos aí, façam somente até a 27 e a 28 nós faremos juntos na quarta-feira, beleza? Então é isso, pessoal. Nossa aula de quarta-feira é a partir das 11 horas. Eu aguardo todos vocês. Deem uma estudada sobre o Simple Present e o Present Continuous. Tentem fazer esses exercícios. Na quarta-feira a gente vai corrigir, beleza? Então, até lá.